Olá, amigos do Portal Saber. Aqui quem está falando é o Marco Gandra e eu vou falar para você uma coisa sensacional. Essa semana tive contato com um podcast, o Cantinho Cast, um podcast dos nossos amigos dos Estados Unidos. Isso mesmo, pessoal, dos Estados Unidos. Eles fizeram uma gravação com Geraldinho Lemos. Uma gravação super instrutiva, muito interessante sobre o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Eu quero falar para vocês que eu não poderia deixar de divulgar para os nossos ouvintes do Portal Saber. É um momento muito especial, com instruções realmente pertinentes para a nossa vida. Sugiro que todos ouçam. E não só ouçam, mas assine o feed e conheça o trabalho dos nossos amigos dos Estados Unidos, do Cantinho Cast. E para isso, entre em www.portalsaber.org e no post deste episódio, tá? Vai ter o link do feed. Para quem não conhece, o feed, tal como do Portal Saber, é um agregador de conteúdo, é como se fosse uma playlist de todos os episódios que aquele podcast trabalha. Para isso, você você pegue esse endereço de feed e adicione em um agregador. Por exemplo, se você trabalha com Apple, você vai usar o iTunes. Se você trabalha com Android, você tem vários agregadores. Por exemplo, Kiescast, que é da Samsung, ou um que eu gosto de usar bastante, que é o Pocket Cast. São programas muito bons que você faz o cadastro no seu celular e na medida que os episódios vão saindo, ele vai automaticamente agregando ao seu celular e por isso chama agregador de conteúdo. Então, no nosso post deste episódio, vamos colocar o link do agregador, o link do feed do Cantinho Cast. Vamos colocar também os links para você conhecer esse trabalho dos nossos amigos aí lá dos Estados Unidos, ok, pessoal? Então fique aí com essa obra-prima. Esse podcast é um podcast bem pequeno, é uma entrevista com o Geraldinho Lemos e o pessoal do Cantinho Cast, mas como eu disse, especial para nossas vidas. Não deixe de ouvir. Um grande abraço e fazemos também as nossas congratulações aos amigos do Cantinho Cast. Vamos nessa! Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito, sempre. Geraldo Lemos, é um prazer tê-lo participando da 7ª Jornada Espírita de Peabody. Para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer, você gostaria de se apresentar, falar de onde vem e falar do seu envolvimento na doutrina espírita? Bom, o prazer é todo meu querido, de estar aqui na 7ª Joresp, especialmente aqui no Cantinho, né? Que é um pouso de luz nessa região aqui de Boston. E quero parabenizá-los pela iniciativa, um mês todo de estudos, isso é muito importante, e pela escolha do tema, que é o estudo da obra O Céu e o Inferno. Quanto ao Geraldinho, é só um irmão do caminho, um amigo que está aqui na expectativa de colaborar, né? Eu sou de Belo Horizonte,
provenho de uma família, pela parte materna, espírita da cidade de Pedro Leopoldo, que a vida inteira conviveu com Chico Xavier. Eu tive a felicidade de conhecê-lo com 19 anos de idade, convivi com ele 21 anos, muito a miúde, e tenho como objetivo de vida, pelo tanto que eu devo a ele, né? Tenho como objetivo de vida transmitir aquilo que eu vi, ouvi e presenciei a todos os irmãos do caminho. Então, eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui colaborando nesse sentido. E a oportunidade de ter convivido com Chico Xavier é algo imenso, né? Que todos nós gostaríamos de ter tido essa oportunidade. É realmente uma sensação grandiosa. Mas, além desse prazer imenso, dessa sensação grandiosa, você traz isso para o seu trabalho, as suas palestras, e transmite para nós tudo, a experiência que você teve com ele, o que você aprendeu, e isso é que é importante, né? Você é carinhosamente chamado por todos de Geraldinho no meio espírita. Posso te chamar de Geraldinho? Claro, esse é okay. O meu nickname, né? Ótimo. Todos me chamam assim na família, o próprio Chico me chamava assim. Ótimo. E é uma questão, porque meu avô chamava-se Geraldo, meu pai também se chamava Geraldo, então não tem jeito, é Geraldinho mesmo. Ótimo. Geraldinho, a 7ª Jornada Espírita de Peabody, esse ano tem como tema o livro Céu e Inferno, que está completando agora 150 anos da sua publicação. Em breves palavras, na sua opinião, qual a importância do livro Céu e Inferno? Um livro importantíssimo, é o 4º livro da codificação de Allan Kardec. É a primeira vez na face da Terra que um estudioso vai colher informações distintas de espíritos de variada procedência, de variada evolução moral, anotando as suas informações a respeito da sua vida no além, do resultado que colheu na vida espiritual daquilo que havia plantado na vida física. Um estudo muito sério que vai nos mostrar a estreita relação entre o que teremos no futuro, na vida espiritual, com o que nós temos vivido aqui na vida terrestre, né? Um resultado imediato, uma correlação imediata. E Kardec faz essa sistematização com muita propriedade, mostrando para nós que há diversas classes de espíritos, desde espíritos da sombra, das trevas, espíritos intermediários, espíritos levianos, não é? Espíritos que nem fizeram o mal, mas também não fizeram o bem, como se sua vida ainda não tivesse produzido fruto algum, né? De condição neutra. E há também os espíritos felizes, não é? Os espíritos elevados, enfim, tudo de acordo naturalmente com o que realizaram na face da Terra. E esse estudo vai inaugurar para o mundo uma nova compreensão, não é? Porque a gente deixa aquele entendimento antigo de simplesmente céu, inferno e purgatório para mostrar, para entender a variedade dos planos espirituais, também a realidade da influência dos espíritos desencarnados na vida dos encarnados, e a partir daí entender também o processo da mediunidade, do intercâmbio espiritual. Pode-se dizer que a morte é o fim da vida? Não pode-se dizer isso. A morte é o fim do corpo. É a morte do corpo físico, não é o fim da vida. E eu lembro no final da vida de Chico Xavier, no final da sua existência terrena, não é? Lá em Uberaba, ele já com 90 anos, ia carregado para o centro espírita, porque já não tinha mais força nos pés para caminhar. Os amigos o pegavam pelo braço, né, levando literalmente carregado,
E quando ele chegava no centro lotado, de pessoas que queriam vê-lo, e ele dando adeuzinho às pessoas, e ele falava assim: eu já estou no fim do corpo. Isso para mim foi uma lição imensa, porque qualquer um de nós já falaria: eu estou no fim da vida, né? Já não valho nada. E o Chico não, o Chico era uma alegria muito grande em pessoa, apesar da idade, das doenças. Ele, por exemplo, logo depois que eu o conheci, ele mostrou para mim, almoçando com ele pegou uma caixinha de remédios, tinha 18 comprimidos. Ele mostrou, falou assim: olha aqui, Geraldinho, eu sou obediente, os médicos mandam eu tomar 18 comprimidos, na hora do almoço eu tomo. Tomou os 18, mas no íntimo, o corpo já não obedece o que eu quero, mas no íntimo eu me sinto um jovem de 20 anos. Então ele tinha isso, né? Mostrando para nós que a vida verdadeira é a vida interior, é a vida do espírito. E ela vai prosseguir mais além na vida espiritual. Lembrando uma frase do nosso querido Neio Lúcio, através do Chico, está no livro Sementeira de Luz, ele diz assim: graças a Deus, nós não nos dirigimos ao homem e à mulher matéria, mas sim ao homem e à mulher e espíritos imortais, que haverão de vencer a morte e transpor os séculos. Por que, de uma forma em geral, as pessoas temem a morte? Eu acredito que, de uma forma geral, as pessoas temem a vida. O temor pode ser de várias procedências, né? O temor do desconhecido e o temor de si mesmas, de experiências passadas. A questão, por exemplo, nós já reencarnamos e desencarnamos várias vezes. Certa ocasião eu perguntei ao Chico assim: ô Chico, você pode me dizer, na média, claro que cada pessoa é uma, não é? Mas na média, quantas vidas nós temos entre encarnação, desencarnação e reencarnação? Qual que seria uma média? Aí ele falou assim: olha, os espíritos têm me falado que a cada 3 séculos, em média, nós podemos viver 2 vidas. A cada 3 séculos. 2 vidas na face da Terra ou na face de algum outro planeta com a vida física, não é? Porque a vida também não se limita à Terra, não é? Então, a cada 300 anos, 2 vidas. Então, você imagina, se nós, seres humanos, na condição humana, nós estamos aí há mais de 200 mil anos, quantas vidas nós tivemos nesses 200 mil anos? Não somente na Terra, mas em outros planetas, experienciando, né, a vida humana, na condição de seres humanos. Então desencarnamos muitas vezes, erramos muitas vezes e sofremos as consequências dos nossos erros. Consequentemente, na nossa memória profunda, existe um temor das consequências que nos esperam no mundo espiritual. O temor do sofrimento, né? E muitas vezes isso está dentro de nós, está latente, porque a gente lembra na memória profunda aquilo pelo qual nós já passamos e não queremos passar de novo. Uma desencarnação traumática, não é? E aí, quantas vezes no passado nós já suicidamos, por exemplo? Já tentamos contra a própria existência e passamos naturalmente pelos sofrimentos que se sucedem à triste experiência. Então isso fica na memória profunda. Então, no fundo, o medo de morrer é o medo de viver bem. Porque se cada um de nós viver bem, esse medo desaparece. Ter medo por quê? Se eu vivo bem, é a questão da paz da consciência. Se você consegue conquistar a paz da sua consciência, você não teme mais nada. Poderíamos dizer que a morte é a porta de entrada para uma vida melhor? Essa pergunta é consequência da outra, não é? Não podemos dizer.
Nós gostaríamos de dizer que é, mas não é. Porque ela é porta de entrada para a vida verdadeira. Agora, se essa vida vai ser melhor ou pior, vai depender de nós. Se nós fizermos por merecer, aqui na Terra, uma vida melhor além, certamente ela será uma vida melhor. Agora, se estivermos aqui na face da Terra, espalhando a destruição, fomentando a guerra, colaborando para a instituição de vícios e crimes de toda a natureza. Como que a pessoa assim vai esperar uma vida melhor no além? Não pode. Seria a derrogação da lei divina de causa e efeito, ação e reação. Afinal de contas, Jesus nos disse: a cada um será dado segundo as próprias obras, não é? Então, quem planta o mal haverá de colher o resultado infeliz de suas ações. Agora, aquele que trabalha no bem, que se esforça no bem, como o próprio Espírito da Verdade diz, não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega em domar as más tendências. Aí sim, aí nós vamos entrar no portal de uma vida melhor, porque fizemos por merecê-la, elevando os nossos próprios sentimentos e pensamentos. Você vivia tão perdido, estava à toa há tanto tempo. A ilusão e o faz de conta lhe ferir. Sozinho em sonhos de plástico e injeções de fantasia, areia movediça e pouca força pra sair. Dias felizes irão chegar, é só você dizer que sim. Você tem tanta fome de fazer a vida ter sentido, enfim. Oh, vida nova, esse é o momento de construir. Vida nova, essa é a sua hora de decidir. Vida nova, basta você decidir. Hoje é um outro dia, as lágrimas já foram embora e as correntes se quebraram, pode sorrir. Entendo que o passado era triste e a fraqueza agora está tão longe. Você cresceu e a esperança chegou aqui. Dias felizes irão chegar, é só você dizer que sim. Você tem tanta fome de fazer a vida ter sentido, enfim. Oh, vida nova, esse é o momento de construir. Vida nova, essa é a sua hora de decidir. Nova, basta você decidir. Oh, vida nova, esse é o momento de construir. Vida nova,
É doloroso a entrada no mundo espiritual? É doloroso para quem se deixou levar pelo materialismo ou pelo excesso das sensações materiais. É interessante, por exemplo, tem casos da mediunidade Chico, né, das psicografias, principalmente André Luiz e também Hilário Silva, comentando casos de desencarnação em que as pessoas passaram por sofrimentos muito grandes nessa transição, porque não fiz. O André Luiz tem uma frase interessante que eu gosto, está no Nosso Lar, que ele diz assim, que ele não havia adestrado órgãos para a vida espiritual. Vamos meditar sobre isso. Por isso que ele estava sofrendo no umbral. Ele não tinha adestrado órgãos para a vida espiritual. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Será que eu estou adestrando a minha organização fisiopsíquica, né, mental, que se desdobra em vários corpos, não só o corpo físico, mas os corpos espirituais também, para a entrada na vida espiritual? Se eu estiver fazendo isso, essa passagem não é dolorosa. Aliás, no livro Voltei, isso está muito bem explicado. O irmão Jacó vai descrever, por exemplo, as crianças no mundo espiritual, né? Algumas colônias de amparo à mente infantil que desencarna muito cedo. E meditando sobre isso, ele aprende com Blandina, que é a nossa Meimei, não é? Aprende com outros guias espirituais o seguinte, que a passagem para os espíritos que já têm uma elevação moral bastante avantajada, ela é instantânea. Eles quase não sentem a morte do corpo físico, porque instantaneamente ao desligamento eles já assumem a personalidade elevada que são e seguem na direção do mundo maior. Uma questão de peso específico, né? Mas já aqueles outros, vamos dizer assim, da condição mediana humana, tem que passar por todo aquele processo de aprendizado no além, né? É como se fosse mesmo um desenvolvimento da própria, por exemplo, da criança espiritual que precisa passar pela sua adolescência, pela sua juventude, para chegar àquela madureza no longo prazo, né? Nós encontraremos nossos amigos e entes queridos no plano espiritual? Esperamos que sim, né? Mas a realidade é que diz o seguinte: nós encontraremos com eles se fizermos por merecê-lo. Por merecê-los, né? Por merecer esse encontro também. Eu me lembro de uma frase do Chico que ele repetia, de um autor que ele havia lido e que havia marcado bastante a vida dele. E a frase diz assim: só muito tarde é que se vê que não se amou bastante. E ele repetia isso para nós. Isso é um alerta, né? Imagine Chico Xavier falando isso com você. A gente ficava assim, Nossa Senhora, vamos meditar sobre isso, que isso aqui é, né? E de fato, se a gente pensar bem, quanto desperdício de tempo e oportunidade nós gastamos aqui na Terra, às vezes por bobagem, diferenças de opinião, disputas inglórias aí na política, na religião, no time de futebol, coisas bobas, né? E às vezes uma inimizade sai dentro da própria família por questões de herança, de disputa, por posses passageiras, transitórias. E a gente tem que pensar, não, qual que é o foco da minha vida? É aqui na Terra? É por coisas transitórias? Não, o foco da nossa vida tem que ser o foco da vida imortal. Então devemos procurar aquilo que realmente importa. E certamente a gente vai concluir que o amor sempre importa.
E se tivermos amado o bastante, como lembrou o Chico, não nos arrependeremos de nada. E certamente nos reencontraremos com os entes queridos, os entes amados que nos precederam na grande viagem. Para encerrarmos, então, é comum, após a morte, algumas pessoas pensarem que ainda estão vivas? É muito comum, nós podemos verificar isso nas nossas reuniões de enfermagem mediúnica ou de desobsessão. Os espíritos, eles não se reconhecem mortos após o transe da vida, porque a morte é um choque biológico, né? Assim como o nascimento é um choque biológico. E esse choque, se a pessoa não tem o devido preparo para ele pode ser desorientativo. Então o espírito fica desorientado. Às vezes fica dementado, às vezes fica em profunda amnésia. Nós vamos ver na obra de André Luiz vários exemplos disso, né? No livro Os Mensageiros, por exemplo, tem aquele pavilhão com 2.000 espíritos dormindo. Vocês lembram disso? Que André Luiz vai visitar. Mas eles estão aparentemente dormindo, né? Porque quando André Luiz, o instrutor fala com André Luiz, não, olha a mente deles. Eles estavam fixados em algum trauma da vida física. Mas aqueles 2.000 espíritos que estavam dormindo, eles tinham uma coisa em comum, que André Luiz revela. E na vida física, nenhum deles teve qualquer preocupação com a fé religiosa. Nenhum deles teve qualquer pensamento que os preparasse, qualquer meditação, qualquer reflexão que os preparasse para a existência da vida após a morte. A maioria acreditava no nada. E acabaram tendo, não o nada, mas eles mesmos, né? Fechados em si mesmos. Então não sabem. Outros, por exemplo, a mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus, vai dizer que ela encontrou, está no livro Cartas de uma Morta, ela encontrou na vida espiritual, com surpresa, muitos espíritos que não acreditavam em reencarnação, apesar de estarem ouvindo instruções dos mentores sobre o assunto. Eles ouviam as palestras falando da reencarnação, mas não acreditavam. E são espíritos encarnados. Por quê? Porque não se lembravam sequer que tinham vivido na Terra. Então tudo vai depender também, no meu modo de crer e meditar em torno do que a gente aprende na doutrina espírita, vai depender também da capacidade mental da criatura. O Chico nos dizia, por exemplo, que todos nós, de uma capacidade mental mediana para cima na humanidade, nós, quando reencarnamos, nós participamos do processo de escolha das nossas provas. Né? Aí eu perguntei, mas e os de condição mediana para baixo? Que são os que menos estudam, os que têm menos condição intelectual, cultural. Aí o Chico, não, esses não têm condição de opinar. Porque eles não têm condição de analisar a própria situação. Então eles são conduzidos compulsoriamente à reencarnação. E conduzidos compulsoriamente também à desencarnação, entre choques biológicos de ida e de vinda, entrada e saída da vida física, muitas vezes eles se perdem nesse... até que a experiência, a dor e o tédio... André Luiz tem uma coisa curiosa, que ele vai dizer o seguinte: o espírito desperta de duas formas, ou pela dor ou pelo tédio. O tédio, a pessoa cansa dela mesma, fica séculos naquele ramerrão de não mudar, não é? Até que ela chega um dia que ela dá um basta, que é a angústia existencial é tamanha que ela fala assim, não, eu tenho que mudar. Aí sim a coisa começa a fazer sentido. Geraldo Lemos, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa Casa Espírita, Cantinho de Luz. Muito obrigado. Em Peabody.
Foi um prazer poder recebê-lo. Muito obrigado por você compartilhar conosco seu conhecimento e esperamos poder recebê-lo em novas oportunidades. A alegria toda minha. Se Deus quiser, a gente volta aqui. Obrigado. Obrigado. E certamente a gente vai concluir que o amor sempre importa. E se tivermos amado o bastante, como lembrou o Chico, não nos arrependeremos de nada. E se tivermos amado o bastante, como lembrou o Chico, não nos arrependeremos de nada. Não nos arrependeremos de nada. De nada.